Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, vamos então ao enunciado do problema. Considere três camadas, 1, 2 e 3, infinitas nas direções x e y, com espessuras d1, d2 e d3 na direção z, e com densidades de cargas volumétricas uniformes, ρ1, ρ2 e ρ3, respectivamente. No interior da camada 2, há uma cavidade esférica de raio R, onde 2R é menor que D2, centrada a uma distância d sobre 2 da borda da camada. A figura abaixo ilustra um corte transversal das camadas contendo a cavidade mencionada. Encontre o campo elétrico no centro da cavidade esférica. Bem, vamos aqui. Então está o desenho, tá? O que ele quer dizer é que ela está a uma distância central d sobre 2, ela está no meio, e o fato de D2 ser maior que 2R quer dizer que essa cavidade esférica ela não toca nas extremidades aqui, ok? E aí são basicamente placas com densidades volumétricas constantes. Então vamos rapidamente aqui fazer um lembrete a respeito do campo gerado por placa, tá? Imagine que você tem aqui, ó, uma placa dessa maneira. E você está interessado em calcular o campo elétrico produzido por ela, dentro e fora, né, dessa placa. Então imagine que, vou colocar aqui meu sistema de coordenadas. Aqui é o eixo, vou chamar de Y, aqui eu vou chamar de X, e aqui eu vou chamar de Z, ok? Então eu vou colocar ela de lado para a gente conseguir identificar melhor como é que vai ficar esse desenho. Vou colocar ela bem aqui assim, ó. Eu vou afirmar para você que ela vai ter uma espessura que corresponde a 2D. Meu sistema de coordenadas está bem aqui, ó. Então esse é o eixo Y, que eu chamei. Esse aqui é meu eixo Z. E o X está saindo aqui do plano. Então a ideia é traçar algumas superfícies gaussianas e aplicar a lei de Gauss para ver como é que vai ser o comportamento. Beleza? Então primeiro, eu vou pegar para uma região aqui interna, vou pegar um corte cilíndrico aqui dentro, seu interior. Então de zero, da origem até essa espessura aqui, ó, eu tenho y, que é a minha variávelzinha. Consequentemente, para o outro lado eu também tenho y, ou seja, eu vou ter 2y aqui, ó, do centro. Eu tenho uma área que eu vou chamar de A, que é a base desse cilindro, que ele está deitado, que eu vou chamar de A também. E o campo elétrico produzido vai ser nessa direção aqui, tá? Então, utilizando a lei de Gauss, a gente tem que, para o meu y menor que o d, que é um ponto interno, a gente vai montar o seguinte, ó. A integral dupla de A escalada A é igual a Q int sobre ε0. Então, nesse caso, eu vou encontrar um campo para a direita e um campo para a esquerda. Então, eu vou ter E vezes A. Esse aqui é o para a direita. O para a esquerda, eu vou ter menos E vezes A. Menos com menos aqui vai ficar mais. Então, eu vou colocar logo somando os dois, tá? Tem um para a direita e um para a esquerda. A minha carga interna é a densidade volumétrica vezes o volume contido aqui. Então, esse volume corresponde à minha área, que eu chamei aqui de A, e 2y dividido por ε0. Esse é o meu volume. Então, eu vou poder simplificar a minha área. Você vai ver que E mais E vai ficar 2E, vai simplificar com 2. Então, eu concluo que o meu campo elétrico para pontos internos
corresponde simplesmente a ρ y sobre epsilon. Então tá aqui o valor do meu campo elétrico para pontos internos, beleza? Então quer dizer que no centro meu campo elétrico ele é nulo e ele varia de forma crescente com a distância. Ele depende linearmente aqui da distância. Legal. Então vamos agora para pontos externos. Para o meu y maior que o d, para o meu y maior que o d, o que vai acontecer? Vou aplicar novamente a lei de Gauss, porém eu vou pegar uma superfície gaussiana, vou pegar uma maior aqui, tá? Vou pegar um ponto externo. E agora, o meu y é esse aqui. Então essa distância da gaussiana aí é minha variável, tá? Tô pegando um ponto externo, meu campo elétrico, ele vai estar para cá. Eu vou ter um A também, uma linha, não tem problema. E eu estou interessado em fazer o cálculo desse campo. Então, de forma análoga aqui, utilizando a lei de Gauss, eu vou ter para um lado e eu vou ter para o outro lado também. Então, E vezes A mais E vezes A igual a densidade volumétrica vezes o volume. Mas o volume de carga, o volume onde eu contenho carga, é somente, nem coloquei aqui, né? Isso aqui eu vou chamar de 2y', por exemplo, para não confundir com y lá, tá? Apesar de que o y ele é minha variável, uma hora ele está dentro, uma hora ele está fora. Vou chamar só de y' mesmo, para não confundir. Então, a minha quantidade de carga é só na porção de azul, é só o que está dentro de azul. Então, minha porção de carga vai ficar a área vezes 2 vezes D sobre ε0. Então, para esse caso, o meu campo elétrico, ele vale ρD sobre epsilon versus y. Então, eu escrevi aqui meu campo elétrico fora. E perceba que ele fora, ele tem um valor constante, porque o D ele não muda. O D é uma distância que é fixa, que é a espessura ali da placa, tá bom? E aí, se eu for expressar um gráfico, então, de como é que é o comportamento do meu campo elétrico, meu gráfico ele ficaria assim, ó. Vou colocar do lado aqui. Gráfico do campo elétrico em função da minha variável y. Então, ele é crescente no interior e fora ele é constante, ó. Bem aqui ele vale ρD sobre epsilon, aqui ele é 0, aqui menos ρD sobre epsilon, e isso acontece no instante em que y é igual a D. Pro outro lado também. Por isso que eu coloquei ele aqui, ó. Y igual a menos D. Então tá aí o nosso gráficozinho. No centro aqui ele é 0, aí ele vai crescente até a superfície e depois ele fica constante, ele permanece constante, correto? Então, para essa nossa questão, o cálculo do campo elétrico no ponto... Vou escrever aqui campo elétrico no ponto O. Ponto central. Seria o quê? É uma superposição de todos aí, ok? Então, meu campo elétrico no ponto O vai ficar o meu campo elétrico de 1, mais o meu campo elétrico de 2, mais o meu campo elétrico de 3. Eu vou retirar o buraco, né? Mais a interação do campo elétrico da cavidade esférica. Vou escrever aqui esfera. Acontece que, pelo fato de você estar no centro da esfera, o campo elétrico no centro dela aqui, dessa cavidade, é nulo. Então, isso daqui já não vai existir. Ok? Vai ser nulo. Uma outra coisa aí que a gente pode afirmar é o quê? É que eu estou no centro da placa do meio. Se eu estou no centro, o campo elétrico no centro dela, ó, vimos aqui que é nulo. Então, essa outra interação aqui, ela também
É um vetor nulo, não vai existir. E aí eu vou pegar somente a interação do 1 e do 3. Bem, eu coloquei aqui na figura a respeito da densidade uma concentração maior em 3, mas não é, ele não afirma na questão a respeito das densidades, qual que é maior, qual que é menor e tal, né? Ele só coloca aqui visualmente para a gente das distâncias. Então eu vou considerar o campo 1, essa placa 1 gera um campo para cá, ó, que vai ser o E1, e essa daqui de baixo gera um campo para cima, que vai ser o meu E3. Então, em sentidos contrários. Então, como eu estou interessado no módulo, o módulo no meu campo elétrico vai ficar um menos o outro. Então, eu vou escrever como 3 menos 1, tá bom? Então, o 3 vai ficar a densidade do 3 dividido por ε0 vezes a distância. Muito cuidado agora, porque a distância, quando a gente calcula, esse ponto ele está externo à placa. Como ele está externo, a expressão que eu vou utilizar é essa daqui. E eu tenho que pegar D, onde o D é a distância do centro da placa até a espessura dela, tá bom? Do centro dela até a extremidade, correto? Então, do centro até a extremidade dela é D3 sobre 2. O outro eu vou subtrair, então vai ficar ρ1 sobre ε0 de forma análoga, D1 sobre 2. Então, se eu organizar, resposta aí para o nosso problema, 1 sobre 2 vezes ε0, que multiplica, eu não sei quem é maior, né, como eu te falei, então eu vou colocar em módulo aqui. E aí aqui é a nossa resposta final. Tá legal? É um problema que pode pegar muita gente com essa casquinha de banana, pelo fato de mexer com a distância e tal. Quando a gente trabalha com campo elétrico fora de alguns corpos, e algumas vezes a gente não depende da distância. Então, é o caso daqui. À medida que eu vou me afastar, ó, eu vou me afastar dessa placa, o meu campo elétrico ele continua constante, ele não é alterado, ele não muda o valor dele, tá bom? Ele permanece esse valor aqui fixo. Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.